Seria Monark esquizofrênico? Bem, recentemente Monark voltou à internet e voltou a fazer suas falas polêmicas. E meio a isso, tem muita gente dizendo que Monark é esquizofrênico. Porém, esse vídeo aqui ele não tem nenhum intuito de dar nenhuma hipótese diagnóstica e também não fazer um diagnóstico de Monark. Aqui a gente vai levantar alguns pontos sobre esquizofrenia e também delírios que eventualmente Monark pode estar tendo nesse momento. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar para você. Meu nome é Maurício Eugênio, sou formado em psicologia e hoje a gente vai falar sobre esquizofrenia e também sobre o Monark. Muito provavelmente você conhece o Monark. O Monark ele ficou famoso, né, devido a canais de Minecraft, então ele marcou uma geração, uma infância de bastante pessoas e agora recentemente, né, já adulto, ele volta a aparecer na internet participando do Flow Podcast. Monark sempre foi uma pessoa de opiniões polêmicas, uma pessoa que desequilibrava a balança ali e o seu papel no Flow Podcast era basicamente ser o policial mau e o Igor ser o policial bom, na maioria dos casos. Então, nos últimos anos, o Monark fez diversas declarações que geraram debates na internet. Recentemente, tem surgido um assunto na internet dizendo que Monark pode ser esquizofrênico devido a algumas das suas declarações. Entre essas afirmações, uma afirmação de que ele vive no show de Truman, uma espécie de show de Truman, onde tem pessoas observando ele o tempo todo. Além de acreditar que existe um chip implantado na sua testa desde a infância. Além disso, suspeitas de perseguição e bastante teorias de conspiração. Além disso, outras crenças que a maioria das pessoas consideram incomuns. Diante disso, fica aquela pergunta: será que Monark é esquizofrênico? E a resposta simples para essa pergunta é que a gente não consegue fazer o diagnóstico do Monark simplesmente por recortes de vídeos, entrevistas em podcasts e até mesmo postagens que ele faz. Então a gente não tem material e também não tem a capacidade de diagnosticar uma pessoa simplesmente por esses recortes dela na internet. O diagnóstico psiquiátrico ele depende de uma avaliação completa, envolvendo, né, a história de vida da pessoa, a situação que ela se encontra no momento, a evolução dos sintomas, o funcionamento social dessa pessoa, exames e diversos outros fatores. O que a gente pode ver é como a psiquiatria poderia interpretar esse relato do Monark. Então, quando a pessoa ela acredita em possuir um chip implantado no seu corpo, quando a pessoa acredita estar constantemente sendo observada, monitorada ou que acontecimentos cotidianos estão sendo direcionados especificamente para ela, os profissionais da psiquiatria podem investigar a presença de delírios persecutórios ou delírios de referência. Então, no caso de uma pessoa que acredita que está sendo constantemente observada, monitorada ou que os eventos do cotidiano são diretamente direcionados para ela, isso poderia indicar a presença de delírios persecutórios ou delírios de referência, no caso do Monark. Além disso, acreditar que possui um chip implantado na sua testa, né, e ele faz a referência que eu tenho uma cicatriz aqui, então certamente, né, essa cicatriz faz com que ele reafirme a sua crença, né, de que tem um chip implantado. Isso também poderia ser investigado como parte do delírio. Se as crenças, né, dessa pessoa fazem parte de um conjunto maior envolvendo perseguições, conspirações altamente personalizadas e interpretações rígidas, né, da realidade, um psiquiatra também poderia considerar, né, algumas hipóteses diagnósticas. Entre elas são a esquizofrenia, o transtorno delirante, o transtorno esquizoafetivo e também, né, no caso mais específico ainda, a possibilidade de uma psicose induzida por substâncias. No caso do Monark, ele fazia uso de maconha até mesmo durante a apresentação do Flow Podcast. Então a gente tem que levar em consideração aquilo que a ciência já diz, que em algumas pessoas que já há predisposição de episódios psicóticos, há a possibilidade que a maconha aumente o risco, né, dessa pessoa ter esses episódios psicóticos. Porém, a gente tem que deixar bem claro que não é porque você faz uso de maconha que você vai ter episódios psicóticos. O que a ciência diz é que se você já tem predisposição, pode aumentar o risco de ter episódios psicóticos. E nesse caso, a gente precisa bem separar as crenças conspiratórias e também os delírios propriamente dito. O que caracteriza um delírio é uma crença mantida
vida com convicção muito intensa, resistente a evidências, né, que no caso do Monark, tudo que as pessoas tentam dizer para ele, ele contradiz, né, ele não aceita, não acredita, e na maioria dos casos geram algum prejuízo importante na vida dessa pessoa. Embora, né, a gente levantar esses pontos aqui, a gente não pode afirmar nada porque a gente não tem o histórico de avaliação de Monark, a gente também não tem o histórico de vida dele. A gente tem uma especulação, né, sobre o que ele tem apresentado. Talvez ele pode simplesmente daqui a uns anos virar e falar, não, isso aí eu estava inventando tudo, eu só fazia simplesmente para gerar hype e para as pessoas falar sobre mim. Só que pelo andar da carruagem, né, segundo alguns relatos, mesmo fora da internet, ele tem apresentado isso. Então é muito importante nesse momento, talvez alguém mais próximo levar alguma ajuda para o Monark ou orientar ele num médico, um psiquiatra, para fazer uma análise completa da sua vida. E de toda forma, a gente sair falando isso sobre alguma outra pessoa não faz muito sentido e também é um desserviço, né, na parte que a gente faz uma análise de uma pessoa que realmente pode ser que não tenha aquilo ou até mesmo só está se demonstrando, né, sendo uma pessoa totalmente diferente na internet. Mesmo que a gente pegue algumas falas do Monark, né, na internet, a gente não pode fechar um diagnóstico completo dele. Para isso, né, precisa de um profissional capacitado, pegar o histórico de vida dele, pegar os relatos, todo o histórico médico do Monark para poder fazer, sim, o seu diagnóstico. Né? No momento, o que a gente tem é uma pessoa que fala algumas frases, né, que tendem a ser persecutórias, tendem a ser desconexas com a realidade, né? Pode ser que ele não tenha nada disso, pode ser que ele só está fingindo, porém é muito preocupante. Então, se, né, alguma pessoa possui uma capacidade de chegar até Monark e levá-lo à busca de alguma ajuda, é muito importante que faça isso enquanto há tempo, enquanto ele pode se cuidar, porque cuidar de saúde mental, cuidar da sua cabeça é algo essencial e, assim, chega a ser triste, né? Ver uma pessoa que tinha tanta fama hoje em dia definhar da maneira que está definhando. Infelizmente, é o caso do Monark. Se você chegou até aqui nesse vídeo, clica no joinha, deixa seu gostei, se inscreva no canal. E por hoje é só. Um forte abraço para vocês e até a próxima.